A gente conta uma história no espetáculo que é de um cara chamado Francis Galton. Não sei se vocês já viram falar. Francis Galton era um cientista. Ele era antropólogo, matemático, filósofo. Enfim, o cara viveu lá nos 1900 e pouquinho. E em 1907 ele foi para uma feira na cidade que ele morava. E aí, quando ele entrou na feira, tinha um boi enorme. Mas era um boi muito grande. E chamou a atenção dele. Ele falou, quanto será que pesa esse boi? Ao invés dele ir lá e pesar o boi, cientista, né, como era, ele falou, vou fazer um experimento aqui, né, nessa feira. Então ele foi lá, pegou uma lousa enorme e todo mundo que passava, ele pedia para dar um palpite. Quanto você acha que pesa? Quanto você acha que pesa? Quanto você acha que pesa? E ele ia anotando. E ele pediu para mais ou menos 800 pessoas. No final, ele pegou todos os palpites, tirou uma média simples e chegou num número. Aí eles foram lá e pesaram o boi. E, para surpresa de todos ou não, o palpite, a média dos palpites, estava só 2 libras errado em relação ao peso certo do boi. E isso foi um embriãozinho de uma ideia que a gente trabalha hoje, que a gente chama da sabedoria das massas, ou inteligência coletiva. Sim. Que é essa coisa de que quando você está num grupo e as pessoas estão todas com as mesmas informações, elas têm as informações disponíveis, elas têm condições de opinar, elas têm competência, elas têm independência. Esse grupo é mais inteligente coletivamente do que cada um individualmente. Até porque... Desculpa te interromper. Aquela brincadeira que tinha no Caldeirão do Hulk, né? Que a pessoa ia lá e tinha que falar uma palavra dentro do tema, e aí... Essa palavra tinha que ser dita na boca de não sei quantas pessoas. Aí ela ia ganhar. É tipo isso. É o que tá na boca da massa, né? Da média. E o legal é que são, assim, coisas... palpites que eram muito nas pontas. Alguém que falava que o boi pesava 2 quilos e o outro que falava que pesava 400 toneladas. Esses palpites se filtram, eles se cancelam. E você acaba ficando com o que a média mesmo diz. Então, dica da vida real. Aqui você tá procurando comprar alguma coisa num site online e tal... Primeira coisa que você devia fazer não é procurar as notas altas ou as notas baixas. Vai na nota do meio. Vai no 3 estrelas para aquele produto. Que ali é uma pessoa que olhou, ele falou, olha, gostei disso, não gostei daquilo. Você vai ter uma visão mais média. Não é nem a mãe do dono da loja. Isso, exatamente. E nem a pessoa que atrasou o pacote e ela tá pichando o produto por conta disso. Sim. É sempre bom você ter uma ideia do que tá ali no meio do caminho. E aí sim, você pode tomar a sua decisão e dar a nota que você achar que merece. Mas olhar as 3 estrelas no produto que você vai comprar, pode ser um bom jeito pra você entender, deixa eu ver se eu vou gostar desse livro ou não. Pega uma pessoa que, gostei, mas não tanto, e vê quais são os pontos positivos, os pontos negativos. E, nossa, eu não sei porque me veio esse exemplo na cabeça, mas achei que era na vida prática. Muito legal, né? Inclusive, tem um experimento de um cara chamado Robert Cialdini. Ele é um dos tidos hoje como os caras mais experts em influência, né? Influência e persuasão. Ele que desenvolveu essa ideia de gatilhos e formas de você influenciar em processo de compra e tal. E aí, eles fizeram uma pesquisa para ver como que as pessoas avaliam, né? Hotéis, restaurantes, produtos, etc., usando essa escala de 5 pontos. E aí, ele percebeu que as pessoas tendem a ir nos produtos que têm uma nota entre 4,5 e 4,8. Sim. Então, eles perceberam que, assim, 5, todo mundo fala... tem coisa aí. Tem alguma coisa que não me cheira bem, né? E a pessoa vai naquela nota que é muito boa, mas não é tão boa a ponto de parecer fake. Nos aplicativos de restaurante, eu sempre pego o que tá 4.8, 4.7, porque 5, Exato. eu olho o número de avaliações. Se tem 10 avaliações 5 estrelas, eu falei, cara, são 10 pessoas que trabalham lá, que entraram e avaliaram 5 estrelas. Exato. Agora... 4.7, aí tem 300 avaliações. Isso. Perfeito. Nesse caso, funciona super bem. Perfeito. Sabedoria das massas. É isso aí. Né? É Exato, isso daí. exato. Muito legal. Muito legal mesmo. E como a gente é influenciado, né? O Beto falou um pouco do Cialdini, que fala sobre persuasão e influência, e como isso é natural que seres humanos, a gente é um ser biológico social, né? A gente é super influenciado pelo nosso contexto, pelo nosso todo. E aí a gente sempre faz um experimento que eu acho muito legal. Se todo mundo, e agora funciona com todo mundo estiver ouvindo também. Vocês podem respirar fundo uma vez, todo mundo. E agora, eu queria que vocês percebessem que tem um gosto na boca de vocês agora, que vocês não estavam percebendo antes, mas agora tem. E ele é um gosto que, se você não tivesse falado nada, talvez vocês tivessem seguido a vida agora, sem perceber. E mais do que isso, a palma do pé de vocês tá mais suada do que vocês tinham percebido que estaria. E eu tô direcionando a atenção de vocês para onde eu quero que vocês prestem atenção. E agora, o olho de vocês tá ficando seco e faz tempo que vocês não piscam. Só que se eu não tivesse falado isso, será que vocês estariam prestando atenção nisso? E eu falei isso, vocês estão lembrando da palma do pé de vocês suando? E as minhas palavras estão direcionando a atenção de vocês e não tem nada que vocês possam fazer para evitar que isso aconteça. A não ser que vocês não falem português. Mas uma vez que vocês falam português, tudo que eu tô falando tá entrando na cabeça de vocês e tá direcionando a atenção de vocês. Como tá a respiração de vocês, como tá a postura de vocês.
E agora eu falo postura, o cérebro de vocês checa o corpo como tá. E a vontade de esticar um pouco as costas, você fala, não. E aí provavelmente estão se culpando, né? Não, eu sabia que eu tinha que ter esticado a minha coluna um pouco mais. E isso é ser humano. A gente anda por aí e a gente tá sendo influenciado o tempo inteiro, querendo ou não. É por isso que dizem que o cérebro não capta a palavra não, né? Se você diz pra alguém, não pensa no elefante rosa. Isso. Imediatamente foi o que aconteceu com todo mundo. No elefante rosa. Isso O não anula o estímulo que vem depois. Isso. Né? O elefante rosa, ele não é anulado pelo não que veio Isso. antes. Então você acaba pensando no elefante rosa. Por isso que quando você... dizem, né, em tipo, dicas de comunicação, de você sempre usar a comunicação positiva. Não diz assim, não esqueça de mim. Você diz, lembre de mim. Sim. Né? Porque no fim das contas, é que nem quando você trata com criança e... Né, bom, a gente tem, né, um histórico de educação infantil, tanto a Cris quanto eu. E que tem um lado que você fala... Se você diz pra pessoa... não faça isso. Não, fala pra criança, né? Não faça Não pule isso. no sofá. Não pule no sofá. Você não tá dizendo, você não tá oferecendo pra ela a alternativa do que fazer. Você tá dizendo assim, isso não pode. Sim. Quando, na verdade, você poderia falar, olha, ao invés de pular no sofá, por que você não pula no tapete? Ou por que você não pula aqui nesse lugar que Sim. pode? Então, oferecer pra pessoa a alternativa do que fazer funciona melhor do que a punição daquilo que não pode fazer. Porque Eu vi a criança... uma psicopedagoga explicando isso outro dia num corte dela, falando assim, quando eu vou educar meu filho, eu não falo, não pode comer isso agora. Não coma doce agora. Ela fala, vamos tomar esse suquinho primeiro e mais tarde, depois do banho, você come esse doce? Isso. Né? Vamos almoçar primeiro e mais tarde você come doce, né? Ela faz isso. uma pergunta que dá alternativa para a criança. Exato. E pra todo mundo que tem Sim, filho, como aí é a difícil criança- fazer isso. Não pensa que ela está sendo proibida. Ela pensa, eu vou fazer outra coisa Eu agora. tenho então. um caminho pra chegar ali, né? Eu preciso entender o que eu faço pra chegar onde eu quero. E você dar o motivo também ajuda. Por exemplo, é tipo assim, posso comer o doce? A coisa é tipo assim, então vamos fazer o seguinte, é que tá na hora da janta. Se você comer o doce primeiro, vai atrapalhar a sua janta. Então vamos jantar primeiro e aí depois a gente come o doce? Você explicou por que você está trocando a hora do doce. Você está explicando o mundo, Isso, né? Você tá dizendo como as coisas funcionam, pelo menos na sua casa. Mas você está dizendo... Dizer como as coisas funcionam é melhor do que simplesmente dizer como elas não funcionam. Dito isso, a ciência é boa de dizer como não é e não exatamente Sim. chegar na verdade como é. Mas são questões... É que a gente aprende naturalmente a usar o que a gente chama isso na psicologia de controle aversivo, né? Quando você diz não, quando você pune, esse tipo de coisa, cai dentro de um sistema de controle de comportamento que ele é aversivo porque você está oferecendo uma punição para um comportamento que a criança fez ou que a outra pessoa fez. E o problema desse sistema, entre aspas, de controle, é que, ele não ensina o que fazer então, que é o que o Rafa acabou de falar. Então, a partir disso, o que eu faço? Se eu não posso pular no sofá, eu tô cheio de energia, eu tenho 5 anos de idade, o que eu vou fazer? sofá. E tem o sofá? Exatamente. O que eu faço então? Eu sei pular, existe um sofá. Mas isso é muito Exato. legal. A presença do sofá convida a criança a pular no sofá. Sim. Não é- Cama, nossa, Isso. cama de casal. É muito convidativa. É muito... E aí você Pra vai falar criança simplesmente não, né? Tipo, não, me diz o que então, né? Isso. E segundo, você cria naquela outra pessoa uma que a gente chama de contra-controle. Então, o que ela vai fazer? Quando você não estiver olhando, ela vai pular. É que nem a gente quando, né? Se não tem guarda, eu vou passar o farol vermelho. Sim. Sim. Então, quando o agente punitivo não tá ali, eu faço. Sim. Ou que nem aqueles vídeos de teste com criança. Acho tão legal de falar assim, mamãe vai no banheiro, vou deixar aqui esse pedaço de bolo de chocolate. Não come enquanto a mamãe não voltar. Combinado que você só vai comer quando a mamãe voltar do banheiro, e a criança fica assim. E olha, Aí ela vai ao banheiro e a criança Ela fica cheirando, né? cheirando. Aí às vezes fica falando sozinha, falando assim, mamãe falou pra não comer. é isso mesmo. Isso ajuda, sabia? Sim. Você falar com você mesmo, Sim. numa A criança situação de fica autocontrole, falando. você fica, não, eu não vou comer esse A bolo. mamãe falou que quando ela voltar... A criança fica falando sozinha, acho tão fofo. Aí quando volta, aí a mãe, você não comeu. Né? E olha a Pode importância comer das agora. histórias, né? Quando você conta uma história né, essas histórias com moral e tal, que são super clássicas, né? O Chapeuzinho Vermelho, não vai pelo caminho da floresta, Sim. onde tem... E a pessoa vai e olha o que pode acontecer. Isso tudo entra muito melhor na nossa cabeça, que somos contadores de história, todos nós. A gente conta história sobre nós mesmos todos os dias, Sim. do que se você simplesmente falar assim, olha, filho, é mais perigoso você ir por aqui do que... Não, você conta toda uma história do que aconteceu e tal, Sim. e aquilo introjeta. A gente Sim, fica com essas sim. histórias na cabeça. Pro bom e pro ruim. Sim. Né? A gente pode também contar histórias na nossa cabeça que não refletem aquilo que é a nossa realidade no momento, mas continuam fazendo efeito, tendo efeito na nossa vida. Tem uma das coisas que eu não aprendi, não sei se foi no magistério ou na pedagogia, na faculdade, mas que eu lembro que falavam assim, que uma
frase péssima pra dizer pra criança é o se eu pegar você fazendo isso de novo... Ou seja, se você fizer e eu não pegar... Tá tudo bem. Olha que ótimo. Entende? Olha a mensagem que você tá passando. Se eu pegar... Então, ó, pra próxima vez que eu fizer, eu vou fazer muito mais escondido. Exatamente. Porque o problema é se ela pegar. Nossa, perfeito. Sim. Sabe? Perfeito. Isso é Isso é péssimo. tão perfeito que, assim, não é só para pedagogia, isso vale para mundo corporativo. Você vai nas empresas, a gente recebe muito convite, hoje, basicamente, o que a gente faz é o corporativo, né? A gente vai, cria os experimentos para os temas do cliente e tal, e discute os temas relacionados ao que ele traz de uma forma lúdica e tal. Que legal. Então a gente recebeu, por exemplo, esse ano muito convite para falar de temas de comportamentos de segurança, compliance, integridade, diversidade, enfim, segurança psicológica e tal. Home office, não. Home office também. Também a gente recebeu alguns também. Dificuldades de trabalho remoto e tudo mais. E aí, quando você vai nas empresas, o que você vê é que, normalmente, a maior parte das culturas das empresas são culturas coercitivas. Então, é isso. Sim. Olha, se eu não te pegar burlando esse indicador de vendas aqui, beleza. Se eu vi você parado, né? Tipo, se eu vi você sem trabalhar... Exato. Se eu vi E aí você a mensagem que atrasando- você passa é, faça escondido. Exatamente. Porque, Exatamente. né, capricha na mentira. Enquanto ninguém descobrir, tá, beleza. E a gente tava falando sobre esse lance de conversar e de explicar e dar o contexto. Eu sempre brinco assim, que em viagem de avião, que sempre tem as crianças que dão trabalho no avião, né? Aí eu digo assim, a menos que seja um bebê e que não tenha a comunicação Linguagem. verbal, ok, que daí não tem o que fazer mesmo, tapa o ouvido, não tem como explicar, o bebê não entende e Ou tal. crianças autistas. Ou a criança que tem alguma condição que impeça a compreensão. Exceto essas duas condições, eu não me conformo com a criança que entra no avião e vai descobrir lá o que está acontecendo. Não me conformo. Porque, assim, é 5 minutos de papo, gente, antes, sabe? Olha, nós estamos... É assim. Chegando lá, tem que botar o cinto. Por quê? Porque isso, aquilo. Tampa o ouvido não é só o seu, é todo mundo. Todo mundo tá sentindo igual. Vai subir. Quando chegar lá em cima, vai melhorar. Não. Pronto. É aquela coisa, né? Dá trabalho. E as pessoas não querem ter o trabalho. Chegando lá na hora, aí a criança já tá nervosa. Aí, obviamente, ela tá num ambiente totalmente novo. É apertado, é o cinto. Eu não posso ir no colo da minha mãe. A moça não deixa. Se eu não sento lá, o avião não sai. Tá todo mundo olhando feio. Nossa, que horror. Verdade. Né? Não, e pior são as crianças grandes, né? Que entram no avião e aí as orientações todas, né? Que a gente tá cansado de ouvir e tal, a pessoa consegue não cumprir nenhuma, né? Então, desliga o celular, não desliga. Ó, só levanta depois que pousar, pessoal. Levanta. As crianças grandes são As os crianças adultos. grandes, exatamente. As crianças de exato, 30, 40 e assim Sim, vai, sim. né? Porque a gente é péssimo em seguir regra, né? A gente odeia seguir regra. Tem uma coisa que o ser humano não gosta de seguir regra. Acho que talvez Sim. o brasileiro um pouco mais. Eu diria. Eu gosto de seguir regra. Você gosta de seguir Eu sou Sua mais... rotina é bem regrada. Não, pensando bem, não é muito não. Agora que ela deu esse exemplo. Outro dia.